estávamos a falar de poetas e artistas, o Alberto, por exemplo, o poeta. É um homem que tem uma obra genial, os cadernos dele são todos de uma profundidade brutal. Viveu na mais pura das pobrezas. O poeta ou o escritor, no limite, só precisa de papel e de caneta. Ao contrário de um Ele escultor. come papel e caneta? Não come, mas... Ele vive debaixo do papel, com o auxílio de uma caneta? Depende do papel. Se for um papel que se pode... Se for uma papel moeda. Com umas cartolinas já consegue abrigar-se debaixo delas. Mas Há muitos poetas aí em papelão. Yeah. Agora um escultor é mais difícil. Arranjares material, nem é preciso ser um escultor. Agora a poesia ou a escrita, seja ela de que formato for, é claro que depois há o outro lado. O outro lado de saíres da tua redoma onde aquilo é só para ti, para o outro. Esse é um salto que por vezes também pode não custar dinheiro, mas algum traquejo, porque isso é também uma forma de comunicar que se alterou bastante. Se havia o mecenas, agora criou-se aqui uma rede de intermediários que muitos dos quais nem são perceptíveis, porque as redes sociais também entraram em jogo, tornou tudo mais confuso. Se a uma primeira leitura parece que é mais fácil, que foram eliminados os vigias, também introduziu outros. E esses outros que entraram são bastante voláteis. A cara é mutante. Tu não sabes bem a quem é que te diriges. Para um artista de um gabarito, por exemplo, do Miguel Ângelo, supondo que é possível ainda a existência de um gajo desses, tem um lado do mecenas, mas depois também tem um lado das solicitações. Vivemos num mundo em que somos bombardeados por tudo e mais alguma coisa. Aquela figura de alguém devoto à sua arte parece uma figura extinta. Pelo menos não me recordo de ninguém com essa devoção. Em tempos, agora voltando para a literatura, podia existir, por exemplo, um Kafka, ou alguém que tinha um trabalho, mas depois refugiava-se na sua arte. Mas é preciso uma devoção, e esse tipo de devoção parece que não faz parte do nosso século. Eu vou contestar isso que tu estás a dizer, porque nós temos um exemplo português que foi, por acaso, Nobel da Literatura e que viveu essa mesma premissa. Um jovem que toda a vida teve uma curiosidade para as letras, não por hipótese financeira a pôde executar, mas mais tardiamente na sua vida conseguiu criar as condições para que fosse um Nobel da Literatura. Nas catacumbas, nos bastidores, ele estava a esculpir o seu tamanho. Ele estava a esculpir aquilo que mais tarde viria a ser. E tu não achas que isso acontece atualmente a muita gente que nós desconhecemos por completo agora, mas que não sabes daqui a 3 meses, de repente, olha, explodiu esta pessoa que nem sabia que ela existia e por casualidade faleceu há 4 meses atrás num trágico acidente no Zumarino. E tu não, olha, eu nem sabia que havia artistas de assassinado, que iam ao assassinado por um golfinho. Pá, seja o que for, estava a acompanhar um neto. Eu acho que a questão é nós... Mudou aqui qualquer coisa de essencial. O artista como se houvesse só um tipo de artista. Há vários, o cardápio é imenso. Mas parece-me que havia um grupo de artistas que se bastava a si mesmo. A procura, às vezes quase algo absoluto. Estou a pensar, por exemplo, em Botticelli. Esta ideia de quer capturar aquilo que é a beleza. E anda a perseguir esta coisa que me foge. E a ideia atual de estar à procura de uma coisa, estar à procura, por exemplo, outro Nobel, um autor que me diz muito, o Elias Canetti, um livro que ele tem, O Massa e Poder, que levou 30 e tal anos a ser escrito. Este tipo de obras monstruosas, de tentativa de abarcar o absoluto, teoricamente é possível que alguém a persiga, mas na prática nós estamos muito mais fracos. Cedemos à tentação de necessitarmos de quando em quando da aprovação do outro. Nesse aspecto, o artista está muito mais frágil. Evidentemente, há sempre a possibilidade de haver uma exceção, um ermita ou alguém que está blindado deste tipo de solicitações. Mas parece-me que o império da solicitação das redes sociais e de outras formas, porque não são só as redes sociais, é o mundo, parece que chama por ti, não há um sítio onde tu possas experimentar o silêncio, mesmo algo que seria um cenário para um poema, uma praia, ouviu o barulho das ondas. Não ouves o barulho das ondas, está alguém com uma coluna portátil a foder-te aquilo que podia vir a ser um poema. É claro que podes fazer o poema da coluna. Esta possibilidade de experimentares as coisas sem interferências, sem solicitações, não há possibilidade de levar quase o pensamento ao seu último apiadeiro. Muitas coisas continuam a existir, mas as ideias mais densas precisam de uma espécie de... não é redoma. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Einstein, que não sei se é uma imagem um pouco mitificada, mas dizia-se que ele ficava sentado na cadeira ali a matutar uma ideia durante longas horas. Esta imagem de alguém que está a pensar durante muito tempo
focado numa ideia, em busca de um não sei quê, parece-me que é uma ideia que já não tem nada a ver com o homem contemporâneo, especialmente o artista. Sob pena de mais daqui por diante arrepender-me, não vou já dizer que não a essa tua ideia. Pode ser que ela se altere num futuro muito breve. Eu sou da opinião que nós também, a sociedade dita contemporânea de que falas, nos cingimos nós próprios a uma redoma em que pensamos que só existimos nós e as praias em que pessoas vão para lá com colunas. E a verdade é que nós, em Portugal, para ter o exemplo concreto, vivemos num país cuja grande percentagem populacional vive ao redor de 2 áreas metropolitanas, sendo que quase 70% do território está vazio ou a arder, ou por esta altura do ano, que estamos em agosto, carros mal estacionados com matrículas estrangeiras, não é? Mas depois o resto do ano é um deserto. Yeah. Então essa ideia desse quase bucólico de tenho aqui um frémito para fazer uma coisa qualquer e não sei como materializá-la, mas vou investir nisto, isso continua a acontecer. Eu acho é que não acontece nas redes. Aquilo que as redes vieram trazer, e já que falas sobre a questão do mecenato, estávamos a falar, mas indo mais concretamente, há uma ideia de democracia que advém da criação destas mega plataformas globais que nos dão a percepção que se eu chegar a 10 capas, se eu chegar a 30 capas, a 100 capas, eu tenho de repente mecenas, porque tens efetivamente. Um gajo que se apresenta a fazer qualquer coisa com 10 capas e outro que se apresenta com 100 capas tem muito mais poder negocial. E isso imediatamente lhe permite melhor condição económica, sustentabilidade, até para ir para os destinos bucólicos de criação. E nesse sentido tu tens uma série de opções turísticas que vão surgindo pelo mundo todo, de lugares super isolados em que de repente se cria um hotel boutique com 40 camas, com salas de yoga, de isolamento, aquelas coisas de binaural, e no meio de ninhuros, tens de apanhar 3 camelos e um autocarro para lá chegar, quer dizer, que não faz sentido. Mas as pessoas vão porque têm essa necessidade. Quando de repente tu, se calhar até numa grande cidade europeia, metes-te no carro, conduzes 30 minutos e estás no meio de ninhuros. E esta lavagem cerebral que se fez à nossa geração particularmente, e acho que aí virão, e agora há gerações mais velhas que estão presas ao Facebook a pensar que é a grande tecnologia do milénio, mas que já está super ultrapassada, foi-nos quase impresso no córtex esta ideia de todos aqueles mitos que nós tínhamos do passado acabaram, que é uma realidade. Não acho, no entanto, que essa realidade dos mitos do passado que se terminaram, que já não existem, se traduzem naquilo que é o ímpeto da criação artística. Eu acho que traduz-se mais naquilo que é o ímpeto da liderança social, do exemplo político, da ideação económica com vista a um desenvolvimento interpessoal e generalizado. Essas é que foram completamente abolidas por interesse. Se fores assim a pensar, e se pensarmos juntos, até é capaz de ser um exercício interessante. Quem é que consegues imaginar ou vislumbrar na atualidade em que vives e nos últimos 40, 50 anos, que é para encaixar já um período passado em que tu não estavas vivo, líderes? Diz-me um líder que seja minimamente inspirador. E vais ter sérias dificuldades em fazer isso. Vou ter dificuldades porque nem procuro. Os meus faróis não são líderes que inspirem. Eu não tenho essa aspiração, encontrar alguém dotado desse poder. Não considero que o homem, só em contextos muito particulares, em contextos de amor, é que o outro pode ser um farol. De resto, um líder, pensando num líder político ou um líder... Atenção que é político não é no sentido de fazer política. É um líder político que tenha uma concepção e uma ideia para a convivência em sociedade que seja politizável, que seja de alguma forma idealista ao ponto de te querer levar para algum lugar, que te faça aqui mexer qualquer coisa dentro da máquina, a dizer, olha, isto aqui é uma coisa que tem sumo, vou espremer e vou ver o que é que eu consigo espremer de mim, tendo por base esta inspiração. Não estou a falar daquelas figuras que também foram elas próprias mitificadas, como dizias, como o Che Guevara, calma. Eu estou a falar de figuras de inspiração, tu olhas para o gajo, ouves o que é que a mulher está a dizer e, isto aqui bateu-me aqui qualquer coisa. E não tens, porque somos uma sociedade um bocado à nora. Eu acho que a expressão é gigantes com pés de barro, mas eu gosto mais de elefantes com pés de barro. Porque um gigante não existe. Até por acaso, acho que tenho aqui ao lado nem sei de quem é a frase, porque a frase é atribuída a um autor, mas não é verdadeiramente dele. Tenho aqui no livro do Humberto Eco. Isto é ele já a fazer uma paródia à frase inicial.
Talvez gigantes que ainda ignoramos se estejam já a mover nas sombras, prontos a sentar-se aos nossos ombros de anões. Acho que Newton já dizia esta frase, mas acho que é anterior a ele. Esta coisa de que podemos ver mais longe aos ombros do gigante. É mais fácil, se eu pegar numa ideia de Einstein, eu consigo compreender alguma coisa, porque eu não parto do início, eu estou a subir aos ombros do Einstein para ver mais longe. E ele subiu aos ombros do Newton, e o Newton subiu aos ombros de qualquer outro. É claro que isto parte sempre do pressuposto que eu quero subir aos ombros do Einstein. Porque pode ocorrer a facção do estúpido. Eu acho que vejo tão longe como se estivesse nos ombros, mas eu não preciso de subir aos ombros de ninguém. E depois simula-se Adoro a paisagem. facção do estúpido. Yeah. Acho que devias registar a facção do estúpido. Há um livro muito pequenino, é de um historiador, eu não sei se o título é este, mas As 5 Leis da Estupidez. É um livro muito pequenino, assim num tom quase humorístico. Uma das conclusões a que ele chega é que o estúpido é a figura mais perigosa, e ele inclui, sei lá, inteligentes, déspotas, e já não sei qual é a outra. Porque o déspota, há um momento a partir do qual ele põe um travão. O estúpido rege noutras leis, e leis estão sempre a mudar. No limite pode acabar com o mundo. Não sei se isto é uma visão pessimista, se o estúpido já era uma figura variada e proeminente. Essa pandemia veio trazer isto tudo à tona. Acho que expandiu, acho que funcionou como uma espécie de catalisador. Concordo. Isto não é nada científico, mas basta ires a uma pastelaria a um sítio qualquer e vês que a forma... Deixa-me só interromper. Diz. Eu acho que nunca começou um raciocínio científico com basta ir a uma pastelaria. Nunca houve. E depois de ter metido Einstein e Humberto Eco ao barulho... Vais a uma pastelaria. E percebes que o modus operandi da pessoa típica é sempre reagir a qualquer coisa que esteja a acontecer no mundo como uma teoria da conspiração. E eu acho que isso se agudizou tremendamente nos últimos anos, durante a pandemia. E agora eu já não vejo ninguém a parar para ponderar. Será que pode ser assim? Será que não? É sempre uma conspiração que preocupa-me. Mais uma vez, também posso ir pelo outro lado. Isto não é o Portugal... Porque há muitos Portugais. Cada bolha terá a sua forma de lidar com as coisas. Não se faz uma tese, uma teoria com base... Está a ver, eu na pastelaria registrei... Mas a questão é essa. É que hoje em dia 50. faz. A questão é quase essa. E Fação até- estúpida faz. Há sempre um passo atrás, pelo menos acho eu que o humorista deve fazer, mesmo começando com esta ideia. Eu estive na pastelaria e esta é a visão que eu tenho do mundo, deve sempre dar um passo atrás, mas seja como for, isto é absurdo. Não vai, ao contrário de muitos humoristas ativistas, um belo oxímoro, isto não vai salvar o mundo. Aquilo que eu vou dizer, ou a minha crítica àquilo que está a acontecer, não vai salvar o mundo. O mundo está como está, não vou salvar o mundo. Se o humor salvasse o mundo, ou a arte salvasse o mundo, já tivemos grandes exemplares em cada uma das artes. O mundo já estava salvo. Mas não acho que é uma coisa binária. No sentido em que tu não salvas o mundo só uma vez. Num ano em que se falou muito de stand-up, creio eu, não só aqui, mas em todo lado, a cena da Netflix ter feito uma série de especiais e entrega de prémios, e há uma figura que é muito engraçada, que, pelo cariz quase de sumidade, de gigante, o George Carlin, que é um gajo que, ele atravessa gerações imensas nos Estados Unidos, com diferentes formatos, diferentes personagens, alturas de transição brutais, em momentos que são realmente... É tipo um momento de transformação naquela nação estúpida. Um gajo daqui consegue ver e percebe isso muito facilmente. Mas será que não há outros Estados E o Unidos? humor... mas isto só para dizer o seguinte, mesmo a esses Estados Unidos que nós ignoramos e que não sabemos, ele comunicou. E aquilo que ele comunicou na altura, que foram pequenos salvamentos do mundo, continuam a ser replicados e repetidos e a fazer sentido e a serem intemporais quase. Não é por coincidência que existem montes de beats dele que historicamente surgem novamente nas trends daquilo que são ferramentas que ele, à altura em que as construiu, aqueles raciocínios, aquelas piadas cujo intuito não era salvar o mundo, mas de certa forma refletir uma realidade, né? Quase como uma estrela guia. Ele inclusivamente, acho que é um dos últimos especiais que ele fala sobre isso, que é eu estou-me a cagar, eu já sei que isto aqui vai berrar tudo, não estou aqui para mudar ninguém, mas vejam lá isto, só estou a pôr aqui, não estou a fazer mais nada. E a realidade é que aquilo ainda bate, aquilo ainda te gera uma certa, digamos, agora estou-me a faltar a palavra. Continua a falar. Há uma catarse daquilo. Sim. Em última instância, esse é o último patamar da arte, seja em que formato for. Continuar a falar contigo independentemente das eras. Tem Exatamente. sempre uma mensagem renovada para cada geração. Que inclusivamente, à medida que o tempo vai passando, lhe vais atribuindo mais significado e parece que fica mais alicerçado aquilo que ele raciocinou numa determinada altura.
Mas força também das suas palavras parece que se foram aumentando à medida que o tempo vai passando. Porque tornam-se mais cruéis, né? Fica mais cru ainda. concordo, mas também será que não põe a nu a ineficácia, no caso dele, do humor? Independentemente do que aconteceu, independentemente da força das palavras, da crescente intensidade das palavras, o mundo continua a ser o que é e provavelmente, em algumas coisas, até recuou. Não expõe o ridículo do pretenso poder do humor. Eu entendo onde é que quer chegar com essa ideia, ou seja, quase como retirar do humor a capacidade de transformação real que as pessoas querem imprimir-lhe. É? Porque há muita gente que fala sobre fazer humor quase como uma chancela de eu vou mudar o mundo, eu vou ser autêntico, eu vou dizer aquilo que as pessoas nunca ouviram e que precisam mesmo de ouvir. Sim, está bem. Não estou a dizer que isso vá realmente ter um resultado prático, nem dois para amanhã, nem daqui a 20 anos ou 100 anos. Mas acho que o que faz com que a pessoa que vive debaixo de papelão insista na gênese, insista na ideia de querer ser um poeta, não é porque ele está a querer que a sua poesia seja reconhecida. Ele quer ser poeta porque aquilo é o ato revolucionário dele. Eu tenho uma amiga minha que diz muitas vezes a respeito da poesia, e eu acho esta frase incrível, não sei se é dela ou se é do outro autor, mas é: a poesia é a greve contra o sem sentido do mundo. Não precisas de ir buscar uma justificação para as coisas que tu fazes, desde que sintas que estás a ser honesto contigo próprio em fazê-las. Não sei se me faz entender. Mesmo que tu tenhas esses ideais, eu vou querer e fazer e acontecer e quero mudar isto e pouco importa se depois no final do jogo tu não mudaste nada. Se não mudaste nada, mas em ti a sensação de dever cumprido está ótimo. Isso aí, em relação à poesia, acho que também é válido para o humor e essa questão do sentido e não sentido. Por vezes o sentido é uma espécie de andaimes à volta do absurdo. Uma espécie de andaimes que nós pomos, dogmas, frases feitas, para que a civilização se aguente em pé. A outra acessão está sempre tudo em construção. No fim de contas, parece-me que a civilização é sempre um castelo de cartas. Embora esteja de pé, pode ruir de um momento para o outro. Mas isso é como nós, não é? Sim. Tu estás aqui, estás a falar comigo e estamos bem e tal, mas de repente não sabes amanhã ou daqui a 3 dias o que é que... E é nesta incerteza que nós vivemos. E é muito curioso que há pouco falavas das teorias conspirativas e que hoje em dia toda a gente tem um terraplanista dentro de si, no fundo, não é? Isso advém também do facto de que as pessoas passaram a ter, num muito curto espaço de tempo, acesso a uma torrente de informação à qual elas não sabem como identificar aquilo que é ou não autêntico. E depois tens os antigos meios de comunicação que também usurparam do seu papel e passaram a ser uma espécie de media market do saldo da informação, que é horrível. Se eu consigo, de alguma forma, desconstruir a realidade que vivemos hoje, é uma realidade de confusão, em que cada pessoa vive muito na base da sua bolha essa que é definida por um algoritmo, porque coisas como esta que nós estamos a fazer, e a estamos a fazer com recurso à tecnologia, mas no fundo é a gênese da conversa, é a gênese da troca de ideias e da tertúlia, eu não te conheço de lado nenhum, tu não me conheces de lado nenhum, estamos aqui, vamos trocar ideias. Pode haver um momento em que eu vou dizer coisas que tu és completamente contra aquilo que eu estou a dizer, mas isso não nos impedirá, creio eu, de continuar uma conversa. Porque há aqui uma formalidade do deixa-me ver o que é que esta janela de informação me traz e será recíproco, acredito eu. Hoje em dia isso foi mais ou menos que foi sendo laminado e há muito pouco disso. Há um filme que eu vejo-me constantemente a repetir o título e a tentar explicar a pessoas que não o viram e que têm de o ver, o Idiocracy. Sim. Nós estamos a viver no friso temporal do Idiocracy, já neste momento. Já estamos lá. Há poucas semanas falei sobre isso a uma amiga. A primeira vez que vi esse filme, víamos como uma paródia, uma hipérbole dos nossos tempos. E hoje vemos como um retrato fidedigno. Em muitas coisas já é super fidedigno, é bem verdade. E se a estupidez continuar a progredir, às tantas vai ser um retrato... Certamente vai progredir. Vai ser um retrato elogioso. Fiel. Elogioso quase. Sim. Vês isso em coisas tão simples como, por exemplo, a comunicação. Adorei o timing do Zoom. Comunicação. Vai abaixo. Estávamos a falar da questão da informação. Vou dar aqui uma guinada. Eu acho que essa questão da informação é bastante pertinente. Na esfera da arte, há aqui um perigo de, ao sermos bombardeados com informação,
tornar o artista receoso. A arte move-se de outra forma. A informação, a ser informação, é um passo cauteloso. A arte é feita por saltos. Tu tens de dar um salto para um sítio onde podes conhecer indícios, mas é uma terra que desconheces. Até mesmo, por exemplo, na literatura, ou às vezes no cinema, há uma espécie de imitação, porque a informação assumiu um estatuto que antes não tinha. É como se a única forma de acederes a uma coisa fosse via informação. E depois tem as várias nuances, a volatilidade da informação, a questão de se é verdade ou mentira, que acho que se vai agudizar daqui para a frente. Já está complicada, mas quando entrar em força a inteligência artificial e o deepfake, vai ser tão difícil distinguir o que é verdade e o que é mentira. Se o homem e o maiúsculo reagir às coisas da mesma forma que reage hoje, que é passar por cima de passagem, eu acho que a verdade e a mentira vão se mesclar numa nova palavra. Eu acho que nós já estamos nessa fase e acho que já não existe, quanto a mim, validade em tentar definir aquilo que é o newspeak, não é? Que o Orwell fala, e aquilo que é o deepfake e esses neologismos e estrangeirismos todos que advêm única e exclusivamente do facto de somos muitos, há muitos interesses, estamos numa roda de hamster e não podemos parar. Ponto. Isto é a existência do hoje em dia. Não podes parar, porque se parar é morrer. Por exemplo, eu demorei a entrar porque eu já não sei mexer com tantas aplicações e coisas. Trago-me. Calma, isto é um link para que vê, fogo. É muito complexo para mim. Já te acontece isso? Algumas redes sociais tu já não entras porque já é demais. Eu, por exemplo, eu não tenho redes sociais. Já há muito tempo. Seguramente há mais de uma década que não tinha redes sociais. E eu tive parado de fazer stand-up há alguns anos, desde 2016 aproximadamente até 2021. 2021 reiniciei. Eu até costumo brincar que eu sou uma espécie de herpes no universo de stand-up, sobretudo aqui no Norte, que é, a dada altura apareço, então e tal, e de repente desapareço. Parece que me meteram uns ovirax em cima e eu, pronto, já não existo outra vez, e depois volto outra vez em força. Mas és eterno, então. Olha, aparentemente sou uma lapa chata. Mas aquilo que eu tive de fazer, porque me apercebi que é da maneira que o sistema funciona agora, e porque isto de fazer chamadas e mandar SMS já parece o meu avô, não é? Quer dizer, isto não dá. Então, mas tens de criar uma rede social, tens de ter um Instagram, pelo menos um Instagram, tens de ter um Instagram. E à pala de ouvir tantas vezes essa palavra, acabei por fazer uma página de Instagram. Eu fico cansado de a abrir, porque tem 8.533 funcionalidades. Eu só preciso de 2, não é? Preciso que aquilo abre e fecha e está. O tempo que tu necessitas de te manteres informado e atualizado sobre aquilo que aquela aplicação alegadamente vai facilitar na tua vida, implica que tu só usufruis dela durante mais ou menos 2 segundos, porque o resto do tempo que tu estás a utilizá-la, estás a medir-te com relação às outras pessoas que estás a ver nessa mesma plataforma, o que é que elas fazem que eu não faço, porque é que elas têm e eu não tenho, olha onde ela foi e eu não fui, olha como ela está e eu não estou, e todas estas coisas que alegadamente, e linkando outra vez com aquilo que falávamos há bocado, que é esta ideia da democratização do mecenato, não é? Porque isto alegadamente é uma democratização da opinião pública. É mentira! Faz como aquela... Porque é mesmo mentira. É uma falácia brutal colocar sobre as mãos de uma coisa que é, em base, inteligência artificial associada a um algoritmo que tem como pedra de toque o interesse pessoal de um proprietário, e a sua economia pessoal e a sua estabilidade pessoal, sobre a fachada de, olha que grande ferramenta que nós criamos para a humanidade, que tão bem está a fazer às farmacêuticas deste mundo a curar toda uma série de maleitas novas que fazem parte do DSM atual, relacionadas com ansiedade, relacionadas com depressão, relacionadas com pânico, relacionadas com tudo, porque tu absorves isto tudo. E se era mau na altura em que eu fui criado, estar no quarto a ver televisão até às 3 da manhã com 4 canais, esse mundo de variedade, esse universo de diferentes conteúdos que eu tinha até aos meus 15 anos, que eram 4 canais, sendo que 2 deles fechavam... Mas tu estás a ironizar a variedade. Também nos vendem atualmente que há uma variedade que de facto não existe. Pelo menos tens a possibilidade de ter uma Netflix ou um serviço semelhante. É-te vendido como uma oferta absurda, mas na prática não há essa variedade. Tu hoje em dia, para teres Netflix, tens ao menos de ter o HBO e tens de ter também o Amazon Prime, porque senão, tu estás a perder muita coisa. O ideal é teres Vodafone, porque a Vodafone já trata disso por ti, só tens de ter Netflix, oferecem-te o HBO e oferecem-te o Amazon. Mas se calhar, voltando ainda mais ao núcleo,
Se calhar o problema reside no facto do o homem atual, e se calhar o homem de sempre, não sabe lidar com a perda. O facto de estar a perder qualquer coisa. E este qualquer coisa pode ser, por exemplo, variações daquela ideia de a corrida ao ouro. Ali há ouro, temos de ir todos à procura do filão. Indo buscar aquilo que disseste atrás, a fação do estúpido. Nós somos todos a fação do estúpido. Nós somos todos. Sim, nem que seja para alguém. Nem que seja para alguém. Não. Para toda a gente. Nós somos sempre a fação do estúpido. Em boa das verdades, nós vivemos sempre no nosso universo pessoal. Aquilo que para mim faz imenso sentido, aquilo que eu sei escalpelizar e fazer com que encaixe na minha cabeça retorcida, tu serás para sempre um incapaz de a compreender. Para ti, eu serei sempre estúpido em muitas coisas. Existirá com certeza um léxico comum em que nós nos vamos comunicar, porque eu fui socializado, eu estive numa instituição de socialização que se chama ensino público, que se leres um bocado apercebes-te que é uma criação da Revolução Francesa para, os soldados agora precisam de lidar com pólvora, vamos a ver se fazemos aqui qualquer coisa engraçada que é para não estarmos aqui a desperdiçar gajos que apontam o cano da pistola para a cabeça e se matam, porque isso é um investimento. O Foucault fala muito sobre isso, acho que é a microfísica do poder. Esta ilusão que nós temos de hoje em dia, que o Estado existe para potenciar o indivíduo, é um grande mito. O Estado existe para beneficiar aqueles que dominam o Estado e usar-se da fação dos estúpidos, que somos todos nós, e eles só são uma fação dos estúpidos que, por casualidades do destino, tiveram todas relações sexuais com parentes da mesma família e então mantêm-se ininterruptamente no poder. Hoje em dia essas, digamos, ilusões são ainda inferiores, são mais práticas porque tens as famílias partidárias e tu vês isso muito bem e é super claro, só que depois tens uma série de estratégias que são utilizadas pelos meios de comunicação, que eles próprios são detidos por diferentes membros dessas famílias, em que vão criando turbilhões de hiperconfusão e montes de informação para cima de ti para te fazer acreditar que eu vou descobrir a próxima teoria da conspiração porque eu sou mais inteligente e faço parte de uma fação menos estúpida. Mas somos todos fação estúpido. Desculpa estar aqui a insultar o universo no teu podcast, mas senti a necessidade de... De alguma forma concordo. Há um livro... Não há certezas, entendes? É preciso fazer aqui uma distinção entre os vários tipos de verdade. Aquele tipo que tem um astrofísico ou astrónomo, acho que é astrofísico, ou cosmólogo, que fez uma readaptação daquela série do Carl Sagan, o Cosmos. Tem um ar assim meio oriental, não é? Sim, Neil deGrasse Tyson, será? Qualquer coisa desse género. Ele fala 3 tipos de verdade. Há a verdade íntima, depois haverá uma verdade científica e depois há uma verdade política. Para não tornar isto demasiado longo, a verdade íntima é aquela que aconteça o que acontecer, ninguém te pode extirpar essa verdade. Seja a tua relação, por exemplo, com a religião, seja a tua relação com uma pessoa em especial, aconteça o que acontecer, aquela verdade que tu tens com essa entidade ou com aquela pessoa será inalterada. A verdade científica é uma verdade que se mantém inalterada independentemente do teu parecer. Faças o que fizeres, aquilo será sempre assim. A verdade política é, independentemente de ser verdade ou mentira, passa a ser verdade pelo número de vezes que é dita. A verdade dita científica perdeu crédito, por diversas razões, está no mesmo patamar. Até podíamos criar uma verdade artística, mas talvez fosse quase impraticável defini-la. Vivemos numa era em que a verdade política, pela repetição, estamos sempre a ser bombardeados. Verdades íntimas. Uma das teorias de conspiração que mais me fez rir nos últimos tempos é a teoria que não há pássaros. Os pássaros são todos drones. Mas sabes qual é a base disso? A base disso parte de um movimento de uns estadunidenses que, no sentido de criarem uma espécie de plataforma revolucionária e ideológica, eles criaram uma linguagem que é abertamente, é fictício. Eles pensaram que a teoria da conspiração mais ridícula é que nós podíamos inventar para tentar vender e ver quantos seguidores é que nós conseguimos obter a partir disto e depois desmontá-la, dizer, não, isto é tudo aldrabice, nós fingimos isto tudo. Está de tal forma estúpido que já há pessoas a criarem coisas que são ainda mais estúpidas e mesmo assim há pessoas que, olha, eu ouvi esta teoria da conspiração e eu acho que isto realmente deve ter aqui alguma validade. Realmente os pássaros não devem existir. Mas aquilo é quase mockumentary. A respeito disso há uma reportagem muito engraçada do 60 Minutos sobre esses gajos. É muito engraçado. Tem de ver. Um matemático que tentou entrar numa dessas esferas mais enlouquecidas, escreveu um paper
científico, pegou no exemplo dos cães estarem a fornicar a torto e a direito cadelas, a primeira cadela que vissem. Pegou nessa ideia para tentar pôr o homem como violador. Fez ali uma conexão de ideias totalmente obnóxia e, mais uma vez, encontrou apoiantes. Era exatamente isso que ele estava a tentar provar. Vou arranjar a ideia mais estúpida que eu conseguir e, mesmo assim, arranjou apoiantes. Porque, no fundo, a conclusão desse rol de ideias estúpidas é que o homem era o vilão. E é isso que dava suporte às narrativas pré-existentes. Isto engrossa o nosso calhamaço de potenciais certezas. Tu disseste que somos todos estúpidos, mas o artista, quanto a mim, é aquele que decide. O que separa o trigo do joio. Pensando no fotógrafo, é aquele que decide o que entra no enquadramento e aquilo que não entra. Não quero ser paternalista, mas às vezes comovo-me com esta ideia de que um artista qualquer quer abarcar tudo. Este fugir ao ato de escolher aquilo que entra e aquilo que não entra, eu acho que o artista de há uns tempos não tinha, pelo menos não estava tão manifesto, este medo de escolher o que entra na sua obra. Eu não sei se tem que ver com as solicitações, de estarmos tão hipnotizados. Este é o clima, então tem que falar com o mesmo tipo de vocábulos, falar dos mesmos temas. Mais uma vez pode ser uma ideia romântica, mas parece-me que há uns tempos o artista estava mais blindado. Não estou a dizer que ele era impermeável, até porque isso afetaria de alguma forma a sua arte. Tem de haver uma troca entre ele e o mundo. Esta permeabilidade, não haver separação entre o trigo e o joio, tornou o artista assim um bocado rombo. Já não é afiado. O artista não pode ser afiado, hoje em dia. Sim. Não pode, sabes porquê? Porque a forma como as coisas estão estruturadas fazem com que esta ilusão que nós temos da democracia e da liberdade e das conquistas dos últimos séculos, etc., caíssem em saco roto. Hoje em dia, um artista ser afiado e colocar em xeque coisas que são tidas como verdades absolutas são razão suficiente para o cancelares por completo, para criares uma série de travões e de pedrinhas na engrenagem que o vão pôr a deixar de funcionar. Isto justamente porque já está toda a gente tão em pés de barro. A ideia mais, em termos de imagem, acho que a ideia que faz mais sentido é tu teres um terreno minado a toda a tua volta e de repente tens uma pessoa ao teu lado que é a pessoa que tira as minas. E essa pessoa que está ao teu lado é toda a gente. Toda a gente pode tirar as minas e pode pôr as minas muito rapidamente. E como tu tens uma série de opinion makers, eu nunca vi uma sociedade... nunca vi. Eu gosto da história e gosto de saber coisas sobre história e eu acho que nunca existiu na existência da humanidade um momento em que tanta gente tivesse opinião. Eu até, em alguns momentos, e agora sou eu a ser afiado, eu gostava que viesse um bocadinho a Inquisição Espanhola outra vez para aqui e que viesse também uma censurazinha. A Inquisição Espanhola dos Monty Python. Não, mesmo a rigor. Sabes porquê? Porque aquilo que também acabou por ser construído nesta plataforma em que nós coexistimos hoje em dia é o anonimato de quem te censura, o anonimato de quem faz, porque é tudo por interposta pessoa. Não existe uma percepção clara de quem é que é a pessoa que usurpa do poder para efetivamente calar, silenciar, tornar rombo o artista, como tu disseste. Mas depois também há uma outra questão que é preciso artistas. O que é o artista? Porque esta conversa surge de tu me perguntares e tal, és mais ator ou és mais humorista? Não sei, acho que nenhum nem outro. Eu até acho que sou mais desempregado. Grande parte da minha vida foi isso que eu fiz. Eu tenho empregado muito o meu tempo a estar desempregado, infelizmente. Porque depois a sociedade, de uma forma assim mais generalista, e a dizer coisas num aspecto mais pessoal, não está pronta para quem pensa diferente, porque também não é útil, não é prático. Entendes? O propósito de todas as coisas é que elas se entendam e conversem entre si e que não tenham muitos conflitos. A partir do momento em que há alguém que... Eu não estou a dizer com isto que eu sou esse gajo, não. Estou a dizer que, do ponto de vista geral, sempre que alguém coloca em xeque, que questiona, essa pessoa é educadamente pedida, pede-se que se ausente. Chega para lá, faz favor. Porque, do ponto de vista da criação, o discurso é hiper repetitivo ao longo da história. Estávamos a falar sobre o humor e os artistas e o estúpido e o não estúpido. Olha o Gil Vicente. O Gil Vicente constrói no Alto da Barca do Inferno, que é ensinado aos miúdos na escola. Aquilo é a estrutura base daquilo que poderia ser hoje em dia o Portugal atual. As personagens que ali estão, de alguma forma, representam-nos a nós, salvo as devidas considerações de estilo, mas o juiz... o juiz hoje em dia continua a ter certas atitudes que o juiz do Alto da Barca do Inferno tinha. O bobo continua a existir. O bobo continua a dizer merdas estapafúrdias que, porque sim, vai-se encontrar ali alguma lógica, porque também é conveniente existir uma moral de alguém que seja
mais ou menos um VAR aqui no meio desta coisa toda, não é? É imparcial, alegadamente, não tem interesses, porque ele é estúpido, ele não, coitadinho. Por acaso agora não me recordo o nome. Eu sei que houve um bobo que subiu ao poder. Eu agora não me recordo, como isto não é nada preparado. O Zelensky, estás a falar do Zelensky? Não, É um bobo, não. mas é um bobo que subiu ao poder. Sim, por acaso não estava a recordar desse. A trajetória com que ele chega ao poder é muito curiosa, porque ele chega ao poder após uma série de Netflix na Ucrânia em que ele representa um personagem em que é o futuro presidente, que é a vida dele, sem tirar nem pôr. De alguma forma, ele adaptou o guião do Trump. Foi mais ou menos isso que o Trump fez. Sendo que as atmosferas, a Ucrânia é uma coisa e os Estados Unidos são outra. Eu acho que não, no sentido em que o Trump é uma figura que está naquilo que é a política norte-americana há muito mais décadas. É uma figura que, apesar daquilo que as pessoas querem acreditar sobre ele, tem muito mais camadas do que possa parecer. E é um gajo que, do ponto de vista prático, conhece a forma como o algoritmo funciona. O Trump é um gajo que, em plena campanha para a primeira eleição, diz uma coisa do género de eu agora podia dar um tiro na cabeça a um gajo qualquer aqui à minha frente e ninguém me fazia nada, e de facto é verdade, porque ele colocou centenas, se não milhares de pessoas a invadir aquela que é a grande infraestrutura da democracia norte-americana e não lhe aconteceu nada. Entendes? Mas aquilo que a mim me irrita é que se coloque no caralho do horário nobre, em que grande parte da população portuguesa absorve essas informações através do horário nobre nos maiores telejornais de cada um dos canais. E colocam 5 ou 6 opinadores que estão ali só a injetar informação que as pessoas depois sentem-se super instruídas para discutir o tópico. E isto acontece-me com regularidade e aproveito para fazer o exercício contigo. Se tu tivesses de dar uma percentagem da quantidade de população em Portugal que tem um curso superior, população geral, não é? Dos 10 milhões e qualquer coisa picos de pessoas que nós temos aqui, que percentagem é que tu dirias que, ainda é analfabeta e 2, tem um curso superior? Se fizéssemos um diagrama de Venn, há uma zona em que eles convergem, não é? Há um analfabeto funcional. Retira a questão do analfabeto. Quantas pessoas é que, ou em percentagem dos 10 milhões, por acaso não faço ideia. percentagem achas que tem um curso superior? Aos dias de hoje, se tivesses de atirar para o ar. Se tivesse que atirar, diria 20%, talvez. Não estás longe. Há muita gente que acredita que são 50% ou 60%. Mas não estás longe. É um bocadinho abaixo disso, mas não estás longe. A minha primeira estimativa, o que eu ia dizer era 15%. Mas não disse, pareceu-me baixo. 16, concretamente é 16. Talvez beneficie por não estar a viver num grande centro. Se eu estivesse a viver em Lisboa, provavelmente ia dar uma estimativa muito mais alta. É a tua redoma, é onde convives, é com quem vês. Depois isso permite-te fazer uma série de asserções a respeito da realidade que te rodeia, que são assentes numa ganda mentira, novamente, nos gandas pés de barro. Por isso que eu acho que nós não evoluímos para fazer coisas mais contundentes, para termos humoristas mais contundentes. Eu hoje em dia vou ver coisas da RTP Memória, daquilo que o Hermano José fazia há 30 anos atrás, e penso, este gajo estava tipo anos-luz da melhor comédia que se faz hoje em dia, em algumas coisas. Como em tudo, há coisas que envelhecem, outras... Todas envelhecem, umas envelhecem bem, outras envelhecem Mas bem. nem falo da questão do envelhecimento daquilo que ele fez. Eu estou a dizer que nas condições que ele tinha àquela altura, aquilo que ele estava a fazer naquela altura e a realidade que o envolvia àquela altura, hoje em dia tu não tens nada similar a ser feito. Yeah. E é sempre assim. E agora, com o peso de tu hoje em dia não consegues fazer nada sem um grande capital de entrada que te é suportado pelas ferramentas que te permitiram chegar a esse capital. Já aqui e essa é a parte chata. Eu já fui aqui referido algumas vezes, mas estivemos aqui a pensar vá quase na fórmula. O stand-up comedian português está a adotar. Vai chegar a um ponto em que vai tornar-se impraticável. Esta ideia de teres um conteúdo na internet, e um conteúdo pode ser, por exemplo, uma série, e como há cada vez mais concorrência, se tu queres ir a jogo, tens que investir. Com vista a encheres palcos. Estás a investir cada vez mais para um dia encheres um palco. Até agora tem funcionado para muitas pessoas. Vai chegar a um ponto de saturação, em que... Não acredito nisso porque acho que há uma coisa que aqui nos falta ainda. Tenho esta coisa de como te dizia, eu entrei em diferentes momentos. A primeira vez que eu subi a um palco para fazer stand-up foi para em 2002. Já vão uns largos anos. Eu consigo ver muito concretamente a forma como estão a evoluir as pessoas que fazem
este dito humor de stand-up comedy em Portugal, em que a coisa já foi de um primeiro momento em que aquilo que as pessoas iam fazer a palco era uma tentativa de personagem com contar anedotas, depois mais para a frente já havia tipo, diversas fações em que existiam diferentes tipos de humor baseados em pequenos nichos. Hoje em dia consigo ver uma massa muito mais heterogénea. Há muito mais variedade de conteúdos, de conceitos, de personas em palco, e isso advém do facto de existir também um público muito mais ávido de consumir diferentes coisas, coisa que não acontecia há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás tu ias atuar uma aldeia não sei onde e tu sabias que ias atuar para o pessoal que não fazia puta ideia do que ia acontecer, quando, como, nada. Hoje em dia já não é bem assim. Tu hoje em dia já vais a uma aldeia do Trancoso e tu tens lá uma comunidade jovem que, por via das ferramentas, porque estas coisas têm muitas coisas negativas, mas têm muitas coisas positivas, né? Já têm uma outra forma de olhar para aquilo e de querer, inclusivamente, consumir aquilo. Agora, aquilo que falta, acho eu, é que as pessoas compreendam que nem toda a gente está escalada para ir a palco e apresentar-se por detrás de um microfone. Há muitos génios do stand-up que eu reconheço, não como comediantes de palco, mas como gajos de bastidor, que fazem um texto, que criam um conteúdo, que pensam numa estratégia, entendes? E eu acho que a ideia multifacetada daquilo que pode ser o humor e o papel que o humor tem para a vitalidade de um país é muito interessante, mas em Portugal continua largamente inexplorado. Porque lá está, tudo padece de uma coisa muito importante que é o peeling. Para muitas das pessoas, a ideia é, se eu estiver no palco, se eu for a imagem disto que eu represento, aí é que chove. Não necessariamente. Olha que eu posso dizer que seguramente há muito gajo que fazia stand-up que hoje em dia já não faz, porque percebeu-se que, não, a minha cena é mais escrever e dar para outros que o façam. E esses que o fazem não dizem que o material deles é escrito por outros, né? Porque é um trair do stand-up. E é verdade, é um trair do stand-up. Sim, se partimos do princípio que o stand-up é texto que é teu, é um pouco quase... Está aqui a pensar se no rap há exceções. Há exceções, mas não deveria de existir. O MC Sim. deve ser ele a dizer aquilo que tem para dizer e as rimas devem ser dele. Mas provavelmente... Agora, o instrumental não. Não deve ser um problema próprio de Portugal. Não. Olha Sócrates, o livro que ele escreveu, não foi ele que o escreveu, não é? Mas foi ele que o comprou, depois várias cópias para esgotar. Mas baratinho. Nem foi ele que o comprou, foi o amigo. Mas comprou o amigo por mano dele. Estou tão interessado que vou comprar várias cópias para mim. Mas é isso, para mim aquilo que eu acho mais interessante atualmente em Portugal é o facto e desta última vez que voltei a fazer stand-up, tenho-me deparado com essa realidade cada vez mais, que é, há muito mais gente a fazer, com vozes diferentes e que chegam já a um patamar de ir a palco uma primeira, uma terceira, uma 10ª vez e já estão num patamar de qualidade que está anos-luz de muita gente que já está a tentar há muito tempo. E depois, tu não quebras, não é? Há várias razões pelas quais tu não tens sucesso a fazer stand-up. Muitas delas prendem-se com o facto do teu material não fazer sentido, da tua entrega ser muito frouxa, há tantas razões para não se ingrares. Há muitas também para se ingrares. Às vezes o puro acaso é a razão para se ingrares. Às vezes foi aquela atuação em Trancoso que estava lá, ou não sei das quantas, que conhece ou não sei o quê, que por acaso está associada a uma marca de não sei quem. E as coisas acontecem. Gera-se ali uma cadeia de evento, podes ter muito trabalho e seres muito talentoso, mas tens de ter muito trabalho. Sim. Sim. Há uma coisa curiosa que é, tu mesmo com muita sorte, cai-te feito ao colo. Caiu-te feito, olha, está feito no colo. Mas se tu com isso que está tudo feito no teu colo não sabes depois dar seguimento, se não tens um plano, se não tens um projeto, se não tens uma perspectiva, não acontece também. Porque do ponto de vista prático, tudo aquilo que tem que ver com uma construção onírica, artística, ela padece de que a plateia, o receptor, esteja interessado naquilo que tu tens para dizer, porque se não tens, zero interesse. Se bem que estão a surgir não chamaria novas propostas porque nem isso é realmente novo, mas alguns especiais tentar tirar o público da equação, pelo menos o público que está à frente. Por vezes torna-se outra coisa. Acho que vale pela experimentação. Há bocado estavas a falar da religião e da ciência. Eu tenho um grave problema com ambas, por razões diferentes.
Com a religião, porque não é fé individual de cada pessoa, não tenho problema nenhum com isso, cada um tem fé naquilo que quer. Se fores um fervoroso fanático do spaghetti, não sei o que é, da religião do pessoal que adora esparguete, Não conhecia. mas é uma religião, que tem o seu credo, está ausente de impostos e não sei o que é, e é tipo igreja evangélica, só os gajos adoram o monstro de esparguete, é uma cena assim. Os corredores de esparguete, uma coisa assim. Quem fica ao lado do Vaticano faz sentido sair na Itália, não é? Acho que eles estão franchisados, mas também tem igrejas na Itália. Não tem problema nenhum com isso, que é a fé individual. Já a instituição tem sérios problemas. E a forma como a instituição tenta imortalizar-se no lugar que alcançou, no momento crítico daquilo que é a civilização, não é? Porque ali, declínio do Império Romano, temos aqui de fazer qualquer merda, que estamos a perder seguidores e pumba, olha, cristianismo, olha, bateu. Tantos cliques, olha, já passamos os 10k, já vamos começar a ter patrocínios. E pronto, e a coisa fluiu e agora tens um Papa que diz, isto se calhar não tem mal, nada tem mal. Não, mas então vocês tiveram a matar pessoas e a queimá-las em fogueiras porque tinha mal e agora não tem mal. Mas que é isso? Mas pronto, a instituição. A ciência começa a ter os mesmos problemas. A instituição ciência, porque hoje em dia somos todos tão especialistas e tão experts, não entendemos que a ciência não é uma fé. A ciência vive de se questionar ela própria e de estar em constante mutação e de encontrar novas respostas a perguntas às quais nós já tínhamos resposta. Eu não me incomoda nada que de repente surja um culto de terraplanistas e que eles queiram tentar novamente ver viabilidade científica no comprovar da teoria que não, de facto isto é plano ou é hexagonal ou... estão borrifando. Aquilo que me incomoda é as pessoas dizerem não, porque a ciência disse, está dito e está. A cristalização de seja o que for mete-me nojo, se posso dizê-lo assim. Nós, por força das circunstâncias, e nós, sobretudo a geração atual, somos muito impelidas a pensar na cristalização das coisas. Tudo já está inventado, que é um discurso super que já é muito antigo também. Fazer coisas novas é preciso ver o risco, nós temos de ser puristas, mas depois também temos de ser ecléticos e depois temos de transcender. Calma, Então, calma, não é preciso tudo, uma coisa de cada vez, e lá se vai fazendo. Mas colocar o ónus da coisa como isto sempre se fez assim, alguma razão haverá para que se faça sempre assim. Não necessariamente. Há uma série de estratégias no mundo do humor que ainda não foram testadas, sobretudo aqui, mas que muito facilmente aqui podem ser implementadas e podem funcionar como captadores de público a nível global. Há coisas que nós podemos fazer num país tão pequeno, que tem tanta variedade de público, que nos chega diariamente. O Porto, e porque eu sou do Porto, só em 2019 recebeu, através do aeroporto, 13 milhões de pessoas. É muita gente, é muito público, ao qual nós podemos entregar montes de soluções, porque precisamos de falar com eles. Nós precisamos dizer, não venham tanto para aqui. Há ali zonas no interior que são muito bonitas, vão para lá, faz favor, que eu quero descer de casa, ir à padaria e não consigo, porque tenho 5.000 pessoas numa rua de século XVIII em que não dá para... não funciona, amigo, não dá. E as próprias pessoas, e é neste sentido para tentar encapsular a conversa, nós somos gentilmente guiados na nossa estupidez. Convencionou-se aqui há muito pouco tempo que o Porto é que bate e Portugal é que está a bater, então agora de repente parece o discurso do futuro, dos charters, agora vem charters. E a coisa potencializou-se a um nível de ridículo que nós só não consumimos mais arte porque não temos poder de compra. E não temos mais poder de compra porque os salários estão baixos. E estão baixos porque nós vivemos de uma riqueza económica assente só num setor de atividade, que é o turismo, o qual paga muito mal, fruto da sua sazonalidade. Para resolver isso, o que é que Portugal fez? Vai trazer charters de funcionários de turismo. Isto é hilariante. Colocado assim, é super ridículo, mas é isso que se está a fazer. Basicamente, Portugal paga bastante com relação àquilo que são países terceiro-mundistas, em que por casualidade também há turismo, porque há turismo em todo lado. Quando eu vivi no Brasil em 2009, eu fui a Recife, fiquei estupefacto com uma coisa que havia no meu hotel. Na recepção do hotel dizia, em 4 ou 5 idiomas, não providenciamos menores aos quartos. Porque existe um comércio de turismo sexual assente na pedofilia,
ou existia naquela altura, de tal forma que era mais ou menos consensualizado que as recepções do hotel, à semelhança da password Wi-Fi que temos hoje em dia e não questionamos, naquela altura tinham de pôr lá o letreiro a dizer: não arranjamos putos para os quartos. Façam isso lá fora, faz favor. Se os trouxerem de vossa conta e mando, tudo bem, mas agora nós não vamos estar aqui a ligar à minha tia Eulália para estás a perceber? E aqui estamos a replicar isso. E tu és do Algarve, não é? Sim, sou do Algarve. Pronto, é uma das grandes regiões que precisa de mão de obra. Os algarvios não querem fazer nada. Pois pudera, por 600 paus, estar aqui a aturar as vontades e merdas desta gente que vem para aqui. Se calhar foi aqui para um sítio muito, muito profundo. Esse assunto acho que já foi falado aqui uma vez, foi pela rama. Acho que foi com o Mário Falcão. Ele também trabalhou salvo erro, na área da restauração. Esteve cá no Algarve uns tempos. Há uma forma de aumentar os salários radicalmente, de forma quase instantânea. Que é pôres um limite àquilo que é a propriedade privada nas cidades, onde são os centros de oportunidade. Tu fazes isso não só requalificando aquilo que é património abandonado, Paris faz isso constantemente, são prédios que estão devolutos e os gajos dizem: tens este prazo para arranjar isto, se não arranjares nós vamos arranjar porque isto é uma vergonha para a nossa cidade. Os gajos arranjam, apresentam fatura: podes pagar? Não podes pagar? Não podes pagar, temos pena. Damos-te este é o valor do prédio como estava na altura. E esse edifício, obviamente, passa a ser, em Paris, uma casa para o engenheiro José Sócrates. Cá podemos criar outra alternativa, podemos fazer uma coisa do género de, como faz Viena. Em Viena, o mercado do imobiliário é controlado pela autarquia, que assim que os valores de arrendamento dos privados sobem acima de uma determinada meta ou cota, que é balizada nos rendimentos da maior parte da população, a autarquia, que é detentora de mais de 60% do espaço imobiliário da cidade, é uma coisa de tentar encontrar soluções, porque, em última análise, aquilo que nós precisamos é sempre de pessoas mais cultivadas, pessoas que estejam mais interessadas, e o consumo gera consumo, não é propriamente reinventar a roda. Estava aqui a pensar numa coisa que disseste no Eduardices. Houve lá uma parte em que estavas, se eu entendi bem, se a memória não me atraiçoa, que ela é uma cabrona por vezes, a pensar de alguma forma transplantar aquilo que ou aprendeste ou uma espécie de organização num trabalho dito mais normal, vá. E estavas a tentar passar isso, essa organização, para o lado da criação, do humor, porque reconhecias que faltava-te isso, ou pelo menos faltou-te durante muito tempo. Espero estar a citar-te mais ou menos, espero não estar aqui muito equivocado. É complexo, mas é complexo eu voltar a isso, porque isso já foi gravado há um ano e tal e não me recordo exatamente do que terei dito, mas muito possivelmente será associado ou relacionado com o facto de, para a criação artística e para mim pessoalmente, para criar seja o que for, é muito difícil, porque eu sou um baldas e sempre que eu tento fazer alguma coisa lembro-me do texto da Ellen DeGeneres, da procrastinação, não é? É óbvio que eu não me vou sentar à secretária para escrever agora 20 minutos porque eu tenho os pratos para lavar, porque o meu gato foi agora à areia e eu tenho de limpar a areia. Portanto, depois de eu limpar a areia e levar o lixo, eu vou tentar fazer alguma coisa com a cama, porque ela está por fazer, entendes? Mas depois existe um outro lado, que é, e isso é uma coisa que se tem vindo a tornar cada vez, e eu estou a demorar muito tempo para criar efetivamente alguma coisa, porque é muito difícil. Por isso simplesmente muito difícil, porque os parâmetros que tu tens hoje em dia, ou que eu tenho hoje em dia para fazer alguma coisa, são muito mais altos, não é parâmetros, as exigências que eu tenho para construir alguma coisa que depois eu possa exibir são muito mais altas e então fico no medo de fazer e há umas semanas atrás ouvi uma frase que tento agora repetir a mim mesmo várias vezes para que isso sirva um pouco de catalisador, que é: mais vale feito do que perfeito. Sim, estou a tentar organizar-me, tenho para aí 7 cenas na mesa para fazer, só que não consigo dedicar tempo, porque a vida não para e porque tenho de ganhar dinheiro para pagar as contas e porque o Estado é uma merda e as finanças são uns bois e, percebes, é aquelas cenas, mas estou a tentar pôr coisas em prática, sobretudo ir para palco, é o sítio onde eu acabo por criar mais. Este raciocínio estava colado com uma ideia que disseste que também me interessou muito. Estavas a falar no que diz respeito à experimentação. Houve uma altura em que experimentaste muito. Eu acho que casa quase com um dos temas que nós falámos aqui, mas é chegada à altura, pelo menos as tuas palavras, disseste algo como: há uma altura para experimentar, mas também há uma altura para concretizar. E esta concretização, segundo o meu entendimento, é aquela ideia que aos escritores, aos cineastas, fazer uma cena para mim, uma cena para eles, uma cena para mim, uma cena para eles. Como que já fizeste uma cena para ti, ou pelo menos já tiveste tempo
para ti e agora, ok, agora vou ter que fazer uma cena para eles. E depois, talvez, uma cena para mim. Entendo ou percebo que o tenhas entendido dessa forma. Não foi necessariamente nesse intuito que eu o disse, foi mais na base de... Ao longo de muitos anos eu fiz stand-up, ou acreditava eu que estava a fazer stand-up, com coisas que eu levava para palco, única e exclusivamente como uma ideia, e tentava concretizar em palco. Independentemente de se isso falhava ou não. Resultava que grande parte das vezes falhava redondamente. O exercício desta vez tem sido diferente, tem sido de experimentar na mesma, com base naquilo que eram as premissas que eu tinha de antes, que é trabalhar o silêncio, trabalhar o incómodo de não ter nada para dizer. Ideias foram concretas, quase como uma lista de compras, e tentar trabalhar isso com o objetivo prático e direto de construir um espetáculo, construir um solo que materialize tudo isso e tentar ser ao máximo matemático nessa construção e organizado nessa construção, com base naquilo que foi a minha aprendizagem de ter de trabalhar 14 horas por dia durante quase 5 anos para voltar a ter uma vida, né? E tentar colocar isso em prática naquilo que é uma construção de algo que deve ser quase por isso simplesmente divertido, mas é muito difícil. Por isso é que já passou um ano desde que eu disse isso e a maior parte das coisas que eu projetei e que estou a fazer estão tipo em maquete. Já não estão só em esboço, já estão em maquete, mas ainda não estão completamente materializadas. Como é que eu ia dizer? Quando é que marcas a origem dessas ideias? Se calhar algumas já têm uns anos e talvez para ti, se calhar... Eu tenho uma piada que eu sempre sonhei fazer e que nunca conseguia fazer. E hoje em dia já consigo fazer. Portanto, isso para mim já é uma vitória. Um beat que eu fazia, isto já em 2003, 2004, e que a maior parte, e na altura tinha um grande amigo meu que me dizia: pá, tens de parar a fazer essa merda, tu destróis, tu entras e destróis tudo, nem sequer estás a ajudar-te. Mas eu queria aquilo assim, que é entrar e em silêncio, ficar ali a esticar a pausa para fazer um beat de quase já de Interstellar, estás a ver? Tipo, daqueles filmes do Christopher Nolan que tu ainda nem entraste no filme, já levaste um estalo na cara, que é metafísica e metalinguagem, que era eu entrava para o palco e o beat é mesmo isto, tão simples quanto entrava para o palco e olhar para a plateia e fazer assim uma série de double takes do género, epá, isto, mas o que é que está aqui a passar? E a piada, a punch seria, já tiveram aquela sensação estranha de quando estão num lugar, alguém vos está a observar, e isso ser Nitidamente ainda tenho que trabalhar mais nesta piada, porque ela não funcionou tão bem quanto eu estava à espera. Eu estava mais, estava mais embrenhado estava a tentar meter-me nesse contexto. Enquanto público, esse tipo de piada... Ela serve um propósito. Isso sem dúvida. Para o público entendê-la, tem que ter uma certa rede de referências, independentemente da forma como a apresentas em palco, partindo do princípio que a fazes de forma exímia. O público tem de ter bem ciente ali um conjunto de referências, a linguagem que queres passar, a própria metalinguagem, parte do pressuposto que tu conheces uma linguagem, daí que faças uma paródia sobre a linguagem. E isso é arriscado, é arriscado. Além dos pressupostos que estão associados ao dito humor, dito normal. Isto só serve A ideia com isto é colocar as pessoas num lugar de estranheza e baixar a expectativa a um ponto tal que depois se estabeleça uma relação humana. No sentido de, isto se calhar já é um bocado filosofar a respeito daquilo que eu acho que é a minha coisa de ir a palco e porque é que eu vou a palco. O meu objetivo é literalmente baixar a expectativa, deixar o público no lugar de, mas espera aí, o que é que se está aqui a passar? Para que depois eu me consiga apresentar. Porque senão eu não vejo necessidade em apresentar-me, eu não vejo sequer necessidade em ir a palco. Se não gero imediatamente essa estranheza, entendes o que eu quero dizer? Sim, estava aqui a tentar perceber o que estavas a dizer e se isso é uma espécie de paródia a algo muito manifesto nos nossos tempos. Por força da velocidade e pela rapidez com que avaliamos o outro, nós valemos os nossos primeiros segundos ou os nossos primeiros minutos, seja em palco ou fora de palco. E tu de alguma forma estás a tentar contornar isso. Estás a apresentar-te enquanto estimativa por baixo, estás a subestimar-te enquanto vais a palco. E as pessoas, olha, este gajo vale este tanto. Medem-te por baixo. E tu depois, não, vocês enganaram-se. Mas isto é um conceito por onde normalmente se começa o stand-up, que é o humor autodepreciativo. Só que eu não quero fazer. Eu quero que as pessoas o façam. Lá está, estamos aqui agora já a entrar num campo de quase punheta intelectual daquilo que é para cada um de nós. Mas era isso que procuravas no início? Tu há pouco disseste que aquilo que diferencia a experimentação mais bárbara
inicial e esta experimentação com alguns marcos, queres algo fundado no silêncio, de alguma forma foste reconhecendo coisas que fazem parte da tua postura. Foste tentando encontrar todos os vocábulos do teu dialeto enquanto humorista. E agora já sabes alguns caminhos. E agora tu estás Exatamente. Tentar aperfeiçoar e tentar dilapidar a coisa. Mas depois também é novamente ainda a questão da ciência, que é isto só funciona até ser provado errado. E quanto mais rápido eu conseguir provar errado, melhor e pior. Né? Porque melhor no sentido em que vou partir para outra coisa, pior no sentido em que o trabalho que eu estou a dispensar para isto acaba por ir um pouco para água abaixo. Mas sobretudo aquilo que eu tentei dizer, acho eu, no Eduardice e que agora volto a frisar, é eu levei muito tempo a levar-me a sério. Tive muito tempo a levar-me a sério e a pensar que ia fazer uma cena e que tinha de ser assim e tinha de funcionar da seguinte forma e tinha de... e as coisas são assado e as coisas são isto e são aquilo. E hoje em dia, se calhar, olho para aquilo que é o falhanço, aquilo que é um tiro ao lado, um tiro certo, de uma forma um pouco mais tranquila, quase mais como um espectador eu próprio. E nesse sentido isso gera uma série de facilitismos que te permitem usufruir mais, de surfar mais. Eu desde que voltei a fazer stand-up e tenho apontado, que é uma coisa que eu descobri com estas novas gerações que é importante, que é apontar as datas, o número de datas, isso antes não, sei lá. Desde que voltei a fazer tenho agora 34 ou 35 datas, isto desde, acho que de junho do ano passado até agora. E nessas 35 vezes que eu fui a palco, nunca levei o mesmo material. Obviamente tive cenas engraçadas, tive cenas más, tive isto, tive aquilo outro. Mas agora começo a sentir que, já tenho aqui mais margem de manobra do que alguma vez pensei na vida de ter em termos de material, porque outra coisa que eu não fazia e que fiz foi gravar tudo, foi depois passar a texto tudo aquilo que eu gravei, e tenho manuais aqui que nunca mais acabam de texto redigido daquilo que foram improvisos em palco. É o teu processo, eu entendi bem. Vais a palco, talvez Sem já nada. com uma ideia talvez, uma coisinha, um esboçozinho de nada. Qual é o processo de seleção? Se a coisa correr bem, passas a texto? Ou isso não é um critério? A questão é o que é que surge daquela pequena ideia. Eu às vezes tenho ideias tão simples como não quero falar convosco. E tenho de dizer isto. Eu só tenho de dizer isto. E depois disto, o que é que me traz? E aquilo que eu construo em improviso em palco, na audição, na escuta e na transcrição, materializa-se em pequenos apontamentos da plateia, que são coisas que, por norma, não se consegue aproveitar muito bem. Apresenta-se também com setups e punchlines que efetivamente acontecem e que resultam e que servem para a construção de material. E às vezes a piada surge pronta, no improviso. Mas faz aquilo e aquilo. Tá. É uma espécie de vai e vem, não termina aí, depois voltas a testar e se houver acrescentos. Aí é que vem o trabalho de ir a palco e repetir. Repetir e construir. Se pensássemos num retrato, tu tens um vulto e vais tentando esculpir até se parecer com uma cara. Este tipo de ideias era algo que perseguias no início ou só descobriste também caminho que era isto que querias? Este tipo de linguagem. Procuras uma espécie de... Isto é um lugar comum, mas é o que é, não vale a pena andar aqui às voltas. Procuras aqui uma voz que te diferencie, que o pessoal, enquanto espectador, ou enquanto público, ou enquanto até outro humorista, este gajo é o Ricardo Leite, aquele material é do Ricardo Leite. Eu acho que isso só faz sentido assim. Eu acho que tudo isto só faz sentido assim, porque se de repente formos todos uma amálgama de mesmas vozes, não faz sentido, porque eu não vou beber nada de ti, porque não possa beber de mim próprio. E tu não bebes nada de mim que não possas de ti próprio beber. Quanto mais vozes e mais vozes diferentes, e diferentes tipos de humor, e diferentes tipos de persona e de voz, como tu próprio falas, melhor. Inclusivamente no sentido de dar inputs a outras pessoas. Eu recebo muitos inputs do meu material, que são coisas que o pessoal me vem dizer, tu disseste aquilo e aquilo, nunca pensei. E já recebi também o oposto, porque toda a gente acontece isso a toda a gente. Isso não ocorreria se nós não tivéssemos vozes diferentes e não tivéssemos a trabalhar pessoalmente aquilo que nós acreditamos ser a nossa voz individual. Em termos de método de construção, é muito variado. Essa questão da crítica, isto casa quase com duas ideias que já dissemos. Primeiro, toda a gente acha que tem opinião. Ainda que seja bem intencionada, há aqui este fator que, como há pouco disseste, daquela ideia concretizaste, que falhaste até acertares. Inicialmente, provavelmente, ouviste comentários negativos no sentido porque é que estás a fazer isso? Deixa essa ideia.
O que a opinião não tem em conta, ou pelo menos a maioria das vezes não tem em conta a fome que tens em perseguir essa ideia. Isto é complicado estar aqui a tentar dizer isto, mas vou tentar não ser muito macarrónico. Quando estás a tentar concretizar uma ideia, tu não estás na concretização daquela ideia, tu estás um bocadinho mais à frente. Depois há este abismo entre aquilo que tu consegues efetivamente concretizar e a tua idealização. Na melhor das hipóteses, a tua concretização vai aproximando do teu ideal. Acho que isso se aplica a mim como se aplica a um carpinteiro, como uma senhora que faz Yeah. bolos. A única coisa que para mim é diferente atualmente, que não era assim de todo há uns anos atrás, é eu hoje em dia não ponho qualquer tipo de pressão sobre mim próprio para ser mais ou melhor ou menos ou pior. Eu sou aquilo que sou e é com isso que tenho de lidar e tenho de gerir. E este conceito do ir a palco e ter lata para ficar 3 minutos em silêncio em palco, porque sim, e porque é o que eu preciso, porque eu não estou a fazer uma atuação num teatro com o meu nome e o meu espetáculo, porque não estou, as pessoas estão ali para ver aquilo que eu tenho para fazer, para experimentar, e é uma cena super egoísta. O único conceito que eu tenho por base é que no final é que ele tem de ter as pessoas têm de levar algum sumo, mas que não seja o sumo de este gajo é completamente passado dos cornos, o que é que ele fez aqui, não percebi, até à próxima. Mas faz parte também. Mas há um foco, que era uma coisa que não existia antes. Eu antes fazia as coisas para tentar ter graça. Hoje, se a graça é a última coisa que me importa. Falaste aí do silêncio e como ele é importante para ti. Mais uma vez, pode ser uma visão que está limitada a uma determinada bolha. Quer-me parecer que a relação do comediante com o silêncio está muito tensa. Trocado por miúdos, atualmente, fogem do silêncio como fugissem do diabo. E isto não é só pelo comediante. O homem dito à paisana foge do silêncio, tenta ocupá-lo com qualquer coisa. Mais uma vez, o viés. Mas se olhar para trás, os comediantes que eu gosto mais, falando dos comediantes de palco, são sempre aqueles que têm uma ligação, à falta de melhor termo, saudável com o silêncio. E até a própria comunicação beneficia com o silêncio. E até se quisermos, por exemplo, para a música beneficia com o silêncio. Esta tentativa de exorcizar o silêncio do humor ou de toda a arte, parece-me preocupante. E também me parece reveladora de qualquer coisa, não sei bem o quê, mas reveladora de qualquer coisa que está mal no humorista ou no homem à paisana. A piada acontece no silêncio. Yeah. Achas que é um diagnóstico errado? Um diagnóstico às 3 pancadas? Como é que achas que está a relação do humorista com o silêncio, atualmente? Acho que não precisamos de ir ao humorista, basta irmos às pessoas na Zen. Está mal a relação das pessoas com o silêncio, está mal, está muito mal, está muito mal. Porque é muito difícil o silêncio que ele te traz, e voltando para o humorista, o silêncio traz-te a incerteza se consegues sustentar aquele silêncio. O que o silêncio traz é uma espécie de um sublinhar daquilo que são as tuas vulnerabilidades maiores. É na palavra que tu defendes toda a tua postura. É na palavra que tu te dás a conhecer, é nos ruídos. E repara que o silêncio não é só a ausência de som, é a ausência de atividade também. O silêncio em palco, em stand-up, é, numa ideia mais geral, o estares quieto só a olhar a plateia. É super interessante as diferentes reações que as pessoas têm a isso. Porque há a pessoa que fica... Tens sempre este gajo ou esta gaja, faz este barulho. Fica assim de género. Mas não é suposto. Tens o outro pessoal que fica tipo. É aquela reação do espectador que, como está interessado e curioso, vai-se chegando assim para a ponta da cadeira, dizendo, não comunica, mas fica curioso porque é o exemplo mais prático que eu tenho para te dizer a respeito desta interação que tu geras através do nada, não é? Do nada fazer, que é muita coisa, é a relação que tu tens quando vais para uma montanha russa e só ouves o clac, 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 clac. Há uma antecipação e depois há ali um momento que é o limbo, que é aquele momento de gravidade zero em que tu nem estás em clac, nem estás a começar a descer. Quando tu consegues esticar esse momento e fazê-lo sustentável, é o que vai permitir mais adiante tu estabeleces uma relação, porque nesse momento de limbo, tu e as pessoas que estão à tua frente estão no mesmo lugar. Vocês estão a experienciar aquilo em conjunto. E aquele passa a ser o referencial da tua entrada em cena. O referencial é aquele momento do silêncio, que é um grande callback. Entendes? Quase como a Maria de Lourdes Modesto estar-te a dar a receita para o ensopado de borrego dela. Isto é a minha receita. Aquilo que eu imagino ser para mim lugar de conforto para que eu possa ser eu próprio
e como nesta conversa que já vai longa, eu possa falar coisas que fazem sentido e andar para a frente e para trás em ideias próprias, que estão a sair agora, improvisadas, mas que têm alguma coerência, pelo menos para a nossa conversa, eu preciso de criar isso no palco, porque vai ser o meu lugar de negociação com a plateia. Eu estava aqui a contrapor a figura do comediante, que não é só comediante, mas aquela figura que não para de falar. Estando nos antípodas, é um ponto, se pensarmos na montanha russa, é o ponto onde há movimento, que é um prelúdio do movimento máximo, que se seguirá. Como eu vejo o comediante que não se cala, que diz palavra atrás de palavra, ele no fundo está a revelar a sua desconfiança em relação ao seu próprio texto. Se ele realmente estivesse confiante. Eu estou a pensar quando o texto se começa a esboroar e tu conheces o texto e sabes que o comediante começa a adicionar palavras. Sim, olha, esta não bateu, tenho daqui a encher Yeah. chouriços. Tu quase que vês o humorista transformar-se numa marioneta e a ser maniatado para por ele palavras próprio. mais. Não é próprio do humorista, é próprio do homem do século XXI, este medo do silêncio. Falaste da vulnerabilidade, mas por outro lado também é uma confiança daquilo que seguirá. Tu és senhor do teu futuro, naquele ponto. A mesma ideia da montanha russa. Estavas a falar que esse momento de pausa é o prelúdio da velocidade de topo. Mas a máquina pode encravar. Sim. Também se escreve Sim. muito e se rediz sobre a montanha russa que avariou e as pessoas ficaram ali, teve de ir helicóptero. Isso também é uma história. Mas a mesma coisa aconteceria se esse silêncio continuasse indefinidamente. A pessoa que está na plateia só se chega à frente porque está à espera de qualquer coisa que dê ali a guinada. Continuasse indefinidamente, durante minutos, quartos de hora e até uma hora. Isso já foi feito. Pois é, Isso já foi feito. é aquele tipo de ideias que é fixe, mas só dá para fazer uma vez. Depois está arrumado. Não, há um gajo, eu não sei se é, eu sei que aquilo foi, é um compositor qualquer que tem uma obra, pá, que eu fui ver isso ao vivo, feito Lorpa, amigos meus da Escola Superior de Música aqui no Porto, e feito Lorpa, armado ao apreciador de música erudita, fui a um concerto. Nesse caso é silêncio erudito. Pá, super erudito. Aquilo era um concerto para 100 metrónomos. Iria dizer o Cage, mas eu sei que ele está envolvido aí em dada altura, mas não é ele que compôs a obra. Não é giro experimentar, mas também calma. De que é que reza a obra? A obra é um palco que tens 100 metrónomos, como a própria obra indica no nome, e depois tens uma série de atores que entram a colocar o metrónomo em funcionamento. E a obra demora o tempo de regressares ao silêncio, em que só acaba o concerto quando o último metrónomo para. Não sei se me estou a fazer entender. Como o pêndulo está em diferentes movimentos, aquilo demorou quase 2 horas. Então, imagina o que é, numa sala de espetáculos, estarem uns papalvos ali da cena, a ouvir metrónomos 2 horas, com um ar de... Mas depois também é engraçado, porque este é um referencial que eu tenho de uma experiência que me aconteceu na vida que fez toda a diferença. E eu apreciei aquele momento e uso esta obra artística contemporânea de audiofilia desta forma. Do ponto de vista da resistência, acho que podes extrair qualquer coisa. No decorrer desse espetáculo, certamente foste assaltado por vários pensamentos. E esses pensamentos só surgiram porque estavas em confronto com essa obra inusitada. Há uma ideia muito, muito engraçada sobre o teatro, e é nestas coisas que eu depois me apercebo que se calhar o melhor mesmo é eu dizer que sou ator. Que é, tudo aquilo que existe na vida existe mediante conflito. Sem conflito nada existe. E esse conflito depois acaba por só ter validade quando se repercute na relação entre emissor e receptor. Mas para que essa relação exista, depois tem de existir o outro ponto do triângulo, que é a mensagem. Eu neste momento estou só a tentar perceber como é que eu estabeleço esta relação de facto. Nem diria que seja diferente, não é a diferença que eu procuro. Eu procuro uma coisa honesta. Se eu subo a palco, eu quero que aquele momento que eu estou ali tenha validade por si só. E que me permita dizer algumas piadas que eu tenho estruturadas e pensadas, de coisas importantes que eu tenho a referir, mas mais do que isso, eu quero o vínculo que eu estabeleço com a pessoa na plateia. E isto não se trata de fazer stand-up ou não fazer stand-up, e de ser engraçado ou de não ser. Trata-se mesmo daquilo que eu, enquanto ser humano, apercebi-me que para mim emocionalmente e em tudo, é importante.
bem vistas as coisas e no final de tudo, o mais importante é tu sentir-te bem contigo próprio. Eu acho que às vezes as pessoas esquecem-se desse pressuposto. E para mim tem sido bom e tem sido benéfico esta coisa de me sentar e tentar escrever e forçar-me a escrever e só sair 2 linhas, porque tive a encontrar milhões de desculpas para não me embrenhar demasiado naquilo que estou a fazer, porque 1001 coisas. Mas tudo faz parte. Concordo plenamente com essa ideia. Tu nunca sabes o que é que determinada experiência te pode dar. Ainda que seja uma frase feita, seja um livro, seja um filme, que à partida fosse classificado como chato ou enfadonho, só pelo facto de ser enfadonho, pode levar-te a um sítio que o outro dito mais intenso não te consegue levar. Mas tens de te colocar perante aquilo. Sim, tens de estar disponível. Não digo forçar, mas se calhar a necessidade talvez seja a palavra certa. A necessidade de criar essa ligação entre o receptor e o emissor. Pois a mensagem, essa aí é que já pode ser parodiada ou não. Tu podes chegar a um ponto em que chegas à conclusão que é impossível a mensagem. A mensagem parte do pressuposto que é possível entendermos. Eu quero chegar à conclusão de que tudo é mensagem. Pois, também pode ser. Assim, em termos de referências do humor, tenho 2 indivíduos, para não dizer 3, mas tenho 2 essencialmente, não só pela sua obra e aquilo que fizeram enquanto criadores, mas sobretudo pela vida em que existiram. Um é o Lenny Bruce e 2 é o Bill Hicks. São assim... e se me perguntas, mas eles não foram propriamente os gajos mais engraçados à face da Terra. Não foram. Também não trabalharam o tempo maior deste... Não, também não o fizeram. No entanto, os gajos foram sempre honestos com a sua voz. Foram honestos com eles mesmos. E não sei se trabalharam para um nicho ou não me é importante saber. Aquilo que me é importante saber é que aquilo que eles fizeram ainda bate em mim, estás a ver? No início falávamos sobre os líderes e as figuras de liderança e se eles são ou não inspiração. Esses 2 gajos para mim são uma inspiração brutal. E esses gajos para mim são líderes naquilo que eles fizeram. Eles lideraram o caminho. Porque depois também esta ideia de que um líder é uma coisa estática que está ali num patamar superior não é a realidade. Líderes são os gajos que vão à frente, muitas das vezes, para levar pancada na cara. Porque é assim que é. 2 belos exemplos que levaram pancada. Eles abriram as portas para o Carlin. Em grande medida. Era engraçado se tivéssemos os poderes divinos e pensar num universo paralelo em que o George Carlin não tivesse sido preso ao mesmo tempo que o Lenny Bruce. Sim. Tirar o Lenny Bruce da equação e pôr o George Carlin com o mesmo... Por acaso isso não me recordo, estive a ver há pouco tempo o documentário, mas certamente ele tinha este lado quase, às vezes, à falta de melhor termo, mas quase animalesco pela comédia. Esta fome pela comédia certamente já existia antes do Lenny Bruce. Sei que o Lenny Bruce foi uma espécie de viragem. Impulsionou-lhe a profundidade daquilo que é fazer humor. O humor não vive só de fazer as pessoas rir. Ou não deveria de viver só. O George Carlin é outro exemplo, como também já dissemos, passou por várias metamorfoses. Esta capacidade de mudarmos é inspiradora, mas também não está ao alcance de qualquer um. E há uma parte no documentário muito engraçada se vista à distância. Eu acho que é na segunda fase dele em que atinge uma espécie de auge e começam a surgir críticas em que ele está obsoleto, está estagnado. Sim. E ele, como que, eu vou provar que vocês estão todos enganados. Mas isto são também as tentativas do meio de tentar boicotar aquilo que é a experimentação dele. E isso, se tu olhares para o funcionamento microcelular, tu percebes que as células funcionam da mesma forma. Se há algo que as ameaça, e aquilo que vai fazer com que essa célula primordial depois acabe por explodir e se ingrar. Não achas que esse processo está mais rápido? Então é como esta conexão de internet perfeita que estamos aqui há 2 horas a falar e não falhou uma única vez. Mal era, aquilo que um gajo paga por uma internet, cuja estrutura está toda paga por nós e nós ainda pagamos uma mensalidade astronómica à comparação daquilo que é o resto da Europa, era se havia falhas. E torna-nos de alguma forma viciados. A brincar que o digas, eu tenho neste momento de levar bacalhau para assar. Que eu sei que parece uma proposta estranha, mas é verdade. Queres recomendar alguém? Eu sei que esta pergunta às vezes pode ser complicada porque a imensidão de nomes que vão ficar de fora pode ser chato. Recomendar alguém para? Seja para futuras conversas, seja até como humorista, no sentido de eu vi este gajo e este gajo não está a ser mencionado às vezes que devia, porque está a fazer um bom trabalho. Podes dizer um nome, 2 nomes, o que quiseres. Olha, eu vou dar um nome, eu não sei se já te falaste com ele, mas é só porque eu acho uma alma tão inquietante, acho uma coisa tão
tão. A única coisa que eu consigo imaginar, parecido com aquilo, é tipo nitroglicerina, mas uma rafeira, tipo do Fight Club, estás a ver? A nitroglicerina explosiva que eles faziam com Placenta, banha de não sei o quê. é placenta, É acho uma eu. cena, aquilo é nojento, é explosivo, é só reprovável, é tudo o que possas dizer. E eu não sei se já o entrevistaste ou não, ou se já falaste com ele ou não, mas o Freddy. Já falei com ele. Lá está, eu acho que grande parte das coisas que ele faz é reflexo do estado em que ele vive e da cidade em que ele vive e do mundo que ele habita ali dentro. Mas depois há um outro lado de mim que diz: Eu já vi ali duas propostas dele que, eu sinto só que nós somos muito rápidos a julgar e não damos sim. hipótese. Há uma coisa que este mundo rápido da informática nos trouxe. É imperdoável o termos feito. E porquê é imperdoável? É imperdoável porque ele está feito e está exposto. Tu hoje em dia não tens o anonimato das tuas piores ações. Também não tens o super reconhecimento das tuas melhores. Mas o facto de que tudo está plasmado em coisas físicas que tu podes rever e podes reanalisar. É quase como esta coisa de ainda agora há pouco tempo estarem a falar do John Wayne e que devíamos cancelar o John Wayne. Eu acho que ele já foi cancelado, ele morreu, foi tipo a natureza a cancelá-lo. Chegou aqui o seu fim. Isto tem sido feito gerações e gerações. É agora quase como, acho que seria bom as pessoas cancelarem o Dom Afonso Henriques, porque ele bateu numa mulher para chegar ao poder, isto se calhar ficou um bocado mal visto. Cancelemos então o Dom Afonso Henriques pelas coisas mais que ele fez. Considerando que alcançamos uma forma de ressuscitar quem já morreu e este clima mantém-se, vai existir um certo grupo de pessoas que, por exemplo, Dom Afonso Henriques, vão ressuscitá-lo só para matá-lo outra vez. Ou para ressuscitá-lo para ele ir à justiça. Este sentimento de que mesmo na morte tu não estás safo. Eu acho que isso já acontece, a ser muito franco. Assim, metaforicamente acontece, sem que a pessoa seja envolvida, mas já acontece, sim, acho que sim. Mas fazê-lo de forma literal, ressuscitar a pessoa... Se chegarmos a esse ponto, coitado do Hitler. E com Coitado caraças. do Hitler. E esta é uma expressão que não ouves muita gente dizer. Não? Coitado do Hitler. Coitado do Hitler. Obrigado, espero que tenhas gostado da conversa. É ótimo acabar com o Hitler. Se calhar agora fazemos um pouco de silêncio. Pois é. É isso. Isto era o meu despertador a dizer para levar o bacalhau.